Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. Bem, esse é o começo do primeiro livro da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal. A saga do famoso bruxinho com a cicatriz na testa e seus amigos. É um livro que nós curtimos muito aqui em casa, eu e meu marido, nós somos fãs. E nós, por todo esse gosto em relação a esse livro, queríamos que nosso filho também lesse. Acontece que ali pelos 9 anos mais ou menos de idade, a gente ofereceu o livro para ele, ele começou a ler, leu algumas páginas e não quis prosseguir. Aí eu perguntei pra ele, né, meu filho, por que tu não gostou da história? Mãe, não sei, achei meio chato, não sei, acho que eu não gostei muito. Aí eu deixei passar uns dias e aí voltei, né, a insistir e disse, filho, quem sabe eu leio em voz alta pra ti então o livro como eu fazia com as outras histórias quando tu era menor. Toda noite eu leio um pouquinho pra ti. Ele ficou meio assim, porque ele já estava um pouco mais velho, já não queria mais que eu lesse tanto pra ele, né? Mas ele concordou. E aí todas as noites eu lia um capítulo, uma parte do livro pra ele, e ele foi gostando e foi permitindo que eu continuasse lendo até que nós terminamos o livro juntos. E assim foi com o segundo volume. Quando terminou o segundo volume, aí ele me disse, não mãe, agora eu não quero mais que tu leia, eu vou dar um tempo no Harry Potter. Bom, aí o que eu pensei? Eu acho que ele não tá pronto mesmo para essa história ainda, não vou insistir mais. Acho que passou um ano mais ou menos, né? Ele já devia ter uns 10 anos, 10 para 11, ele resolveu retomar a leitura e aí ele leu numa sentada só. E atualmente, ele fez 12 anos, né, agora há pouco tempo, ele releu toda a saga de novo. É até redundante dizer, né, releu de novo, né? Mas ele releu e simplesmente se apaixonou. Então aí de novo duas discussões, né? Uma que eu já havia levantado num outro vídeo, de que a gente às vezes tensiona, né, uma leitura antes da hora, naquela nossa pressa de querer que o filho leia alguma coisa, nós gostamos tanto e queremos que o filho goste, mas de repente os gostos não são os mesmos. E a outra questão que eu queria discutir é justamente essa da leitura em voz alta. Nós pensamos que muitas vezes porque o filho já cresceu, que ele não quer mais ouvir a nossa leitura, e isso pode ser um equívoco. Quantos de nós, já bem adultos, bem maduros, ainda não gostam de ouvir alguém lendo pra gente, ou alguém contando a história pra gente, né? Então, como minha experiência de professora, né, eu tive várias experiências assim, tanto de observação como de prática, que mesmo os alunos mais velhos gostam de ouvir histórias. Prova disso foi esse fato, não é, que aconteceu com o meu guri, já mais velho, querendo ainda ouvir histórias. E um outro fato que eu descobri recentemente, existem grupos de leitura oral. Mais especificamente um que eu fiquei sabendo na minha cidade, que é Porto Alegre, existe um grupo de leitura oral, de escutar histórias, né, leituras em voz alta, de clássicos. E quem inaugurou este modelo, até onde eu sei, é uma professora da URGS, da Universidade Federal aqui de Porto Alegre, a professora Luísa Milano. Ela é fonoaudióloga e também professora do curso de letras. E numa observação de sala de aula, ela teve essa ideia, não é, de fazer a leitura dos clássicos, como 100 Anos de Solidão,
do Gabriel Garcia Marques, em grupos de leitura em voz alta. E começou na sala de aula, começou na URGS e agora acontece num bar aqui em Porto Alegre. E o grupo varia de 10 a 40 componentes, mais ou menos, é variável, e reúne pessoas das mais diferentes ocupações, de professor, psicólogo. E o mais interessante é que quando falta alguém no grupo, segundo eu pesquisei, na internet eu peguei uma entrevista da professora, diz que as pessoas sentem falta de escutar a voz daquela pessoa. Mais do que a pessoa, a voz faz falta, não é? E uma outra observação interessante é que esse grupo faz uma pausa nas suas atividades diárias para se encontrar e fazer as leituras. Então todos leem um trecho e todos se escutam. Então essa escuta coletiva é uma escuta democrática, coletiva, que se produz nesse grupo, então todo mundo escuta a todos. Existe uma interpretação também que é coletiva. Então é um trabalho muito interessante que parece ocorrer nesse grupo. Eu tenho vontade de conhecer, acho que vou tentar também dar uma pausa nas minhas atividades para vivenciar essa atividade. E isso me fez lembrar também uma frase que eu gosto muito do Barthes, de um livro dele que se chama O Óbvio e o Obtuso, em que ele diz que a escuta inaugura a relação com o outro. E eu acho que esse grupo é a prova cabal disso que o Barthes defende e só reforça a dica de hoje, justamente do meu programa. Leiam em voz alta para os filhos, mesmo depois que eles forem mais velhos. Tentem fazer clubes de leitura em voz alta dentro da própria casa. Eu acho que isso deve ser muito interessante, né? É uma coisa que nós nunca fizemos aqui em casa coletivamente, né? É uma ideia que eu estou pensando em implementar aqui. Se não ler toda a obra, pelo menos ler trechos, né? O meu filho agora, ele redescobriu a Mafalda também e ele lê pra gente, né? Algumas tirinhas da Mafalda que ele curte mais, assim, né? Algumas situações do Toda Mafalda que eu apresentei no programa passado. Então é isso, pessoal. Leiam em voz alta, experimentem fazer isso também com os mais velhos. Não só os pequenos gostam de ouvir histórias, os mais velhos também. E os professores também tentem experimentar essa prática, mesmo com os alunos das séries mais avançadas. Essa foi a dica de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.